Israel tem se esforçado para conter a propagação do conflito, mas é constantemente provocado por grupos militantes que apoiam o Hamas. Recentemente, Israel conduziu ataques aéreos no sul do Líbano em resposta a essas provocações, resultando na destruição de uma área residencial. Informações da mídia libanesa também mencionam bombardeios de artilharia em Aita ash-Sheb, perto da fronteira libanesa-israelense. Até o momento, não há relatos de vítimas, e os militares israelenses não comentaram sobre o incidente. Quer ficar sempre informado? Se inscreva em nosso canal, sejam bem-vindos ao Alerta Militar. Esses acontecimentos ocorrem em meio às crescentes tensões na fronteira entre o Líbano e Israel. Enquanto Israel realiza uma ofensiva na faixa de Gaza, o grupo libanês Hezbollah e as forças israelenses estão envolvidos em confrontos, representando alguns dos embates mais letais desde a guerra em 2006. Além disso, Israel intensificou suas operações, incluindo ataques aéreos em Damasco, causando danos, conforme relatos da mídia síria. O grupo terrorista libanês Hezbollah confirmou a perda de 3 de seus combatentes, incluindo Hassan Ali, filho de Ali Musa Dakduk, associado a operações na região sul da Síria. A emissora pública informou que Hassan era responsável por treinar milícias pró-iranianas no Iraque para atacar as forças americanas. Embora detido pelos Estados Unidos em 2007, foi posteriormente libertado pelos militares israelenses, que reconhecem realizar centenas de ataques ao longo da última década contra grupos terroristas que buscam estabelecer presença na região. Suas ações incluem ataques a carregamentos armados destinados a esses grupos. Os confrontos ao longo da fronteira resultaram na perda de 4 civis do lado israelita e de 6 soldados das IDF. Também ocorreram numerosos ataques de foguetes vindos da Síria, alguns dos quais tiveram perdas na Síria, 16 terroristas palestinos, pelo menos 14 civis e 3 jornalistas. No fim de semana, o chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Tzati Hanegbi, declarou que considera buscar uma opção militar contra o Hezbollah se o grupo e seus aliados não interromperem os ataques contra Israel antes do término da ofensiva. Hanegbi afirmou que, embora haja a possibilidade de progresso através da diplomacia, acredita que o Hezbollah não concordará. Israel demandou a retirada da força de combate de elite do Hezbollah e seu recuo para além da linha azul estabelecida pela ONU. Esta linha está localizada ao sul da fronteira libanesa com Israel. Hanegbi indicou que Israel busca evitar uma guerra em 2 frentes, sugerindo que a solução ideal seria encerrar as hostilidades com o Hamas o mais rápido possível. O Hezbollah ainda não respondeu às exigências internas, e relatos indicam que a milícia rejeitou o ultimato. O conflito entre Israel e o Hezbollah é o mais grave desde a Guerra de 34 Dias, em 2006. Cerca de 100 mil pessoas no norte de Israel foram deslocadas, buscando refúgio com suas famílias ou em hotéis no centro do país. Enquanto isso, a situação humanitária na faixa de Gaza continua a se deteriorar, com falta de assistência em áreas isoladas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi solicitado a prestar assistência médica para evacuar milhares de palestinos. A autoridade palestina informou mais de 177 mil palestinos perderam a vida em Gaza, sem diferenciação entre civis e militantes. No norte da faixa de Gaza, profissionais médicos pediram a intervenção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para evacuar palestinos devido à sobrecarga do sistema médico. Um doutor do Hospital Kamal Adwan disse testemunhar a partida prematura de colegas e crianças, destacando a necessidade urgente de um cessar-fogo humanitário. Uma visita pela fronteira entre o Egito e Gaza, onde embaixadores dos Estados-membros estiveram presentes, incluindo representantes do Reino Unido, China e Rússia. Nem os Estados Unidos nem a França enviaram embaixadores para o evento. Membros do Conselho de Segurança da ONU foram conduzidos em uma visita pela fronteira entre o Egito e Gaza, organizada pelos Emirados Árabes Unidos. Filipe Lazzarini, chefe da Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, solicitou a Israel que permitisse o retorno de bens comerciais e ajuda humanitária a Gaza. Zhang Jun, embaixador chinês das Nações Unidas, indicou que a operação visava compreender melhor a situação no terreno após visitar pacientes feridos em um hospital de Gaza. Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, respondeu à ausência dos Estados Unidos, afirmando que estão ativamente envolvidos na discussão, reconhecendo a situação desafiadora em Rafah
e trabalhando incansavelmente para melhorar a situação no terreno. O porta-voz dos Estados Unidos destacou o apoio contínuo a pausas humanitárias e a libertação de cativos, bem como a expansão da ajuda humanitária. O Sheikh Mohammed bin disse no Fórum de Doha que afirmou que o Catar continuará seus esforços para pressionar todos os lados a chegar a um acordo de cessar-fogo. Em novembro, o Catar desempenhou um papel fundamental na negociação do cessar-fogo que resultou na libertação de reféns. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra está em pleno andamento, com dezenas de terroristas do Hamas eliminados nos últimos dias. Netanyahu afirmou que o Hamas está prestes a entrar na fase final de sua existência. A guerra persiste no sul de Gaza. Atualmente há ataques em Khan Yunis, onde os palestinos foram aconselhados a evitar os combates no norte. Israel insta os civis a deixarem o bairro central da cidade. Mark Regev, especialista israelense, alertou sobre um intenso combate em Israel, alertando as pessoas de Khan Yunis para se mudarem para áreas mais seguras. Enquanto os tanques israelenses avançam sobre Gaza, especialmente no sul, medidas urgentes são necessárias para garantir a segurança das pessoas. Em resposta a perguntas sobre a situação e as chamadas zonas seguras de Israel, Regev afirmou que a nação está fazendo todo o possível para proteger os civis. No entanto, ele destacou a falta de consistência na estratégia dos parceiros internacionais de Israel, citando o comentário de Netanyahu sobre a pressão para encerrar a guerra e erradicar o Hamas simultaneamente. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, refutou as acusações de que Israel estaria tentando transferir os habitantes de Gaza para o Egito e declarou que, apesar do compromisso em eliminar o Hamas, Israel não pretende permanecer permanentemente na faixa de Gaza. A segurança dos residentes ao longo da fronteira de Gaza é a prioridade, e a duração da guerra é incerta. As forças israelenses estão concentrando seus esforços nas áreas de Jabalia e Al-Shati, no norte de Gaza, e em Khan Yunis, a segunda maior cidade de Gaza. O líder do Hamas, Yahya Sinwar, ainda não foi localizado pelas autoridades israelenses. Enquanto isso, o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, relata a perda de 18 mil pessoas nas últimas 7 semanas devido às operações aéreas e terrestres israelenses. O porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Matthew Miller, reiterou que Israel, como qualquer nação que recebe armas dos Estados Unidos, deve cumprir as leis da guerra. As entregas de assistência em Gaza cessaram devido aos combates intensos e às restrições de acesso, deixando muitos palestinos deslocados e em condições precárias de saúde. Após a Jordânia acusar Israel de tentar deslocar a população de Gaza, o porta-voz israelense Eylon Levy refutou a ideia de que Israel estivesse tentando forçar os palestinos a cruzar a fronteira para o Egito. Segundo Ayman, o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, acreditam que Israel está tentando erradicar a população de Gaza. Ele afirma que Israel está seguindo uma política que se alinha com a definição legal de genocídio, que envolve forçar os palestinos a deixar Gaza. No entanto, Levy classificou essa alegação como ofensiva e falsa em sua declaração, e afirmou que Israel estava apenas se defendendo contra os monstros que foram responsáveis pelo ataque em outubro. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou que a maioria das entregas de ajuda em Gaza foi interrompida, exceto na região de Rafah, próxima à fronteira egípcia. Isso ocorreu devido aos intensos combates e restrições de acesso a vias importantes, que dificultaram as operações humanitárias em Gaza. Cerca de 1.900.000 palestinos foram obrigados a deixar suas casas por causa dos combates, devido ao declínio das condições de saúde e ao risco de aumento de doenças infecciosas. Muitas pessoas estão buscando refúgio em instalações superlotadas no sul. Obrigado por assistir. Se inscreva em nosso canal Alerta Militar. Até breve com mais informações.